P3 é a partir de agora. Só que, obviamente, vocês precisam... de conceitos anteriores. O que pega muito? Com produto escalar, a parte de vetores de vocês é muito ruim, parte de notação, a parte de escrita. É assim, de bom mesmo, cada um faz o que quer da vida. Se vocês não mudarem a postura, ou vocês não vão sair daqui, ou vocês vão ficar aqui 10 anos. Sério, porque, cara, vocês estão no curso mais difícil que essa faculdade oferece. Não sai. Esquece, não sai. 5 minutos e sai para tomar um ar, não sai. Né? Eu ainda tiro a ideia, cara, é primeiro ano, tá lá, tá curtindo, né? Ainda tem meio que festa, só que tem hora que vocês vão ter que abrir mão das coisas, porque não dá, tô falando de verdade mesmo. Não dá, estudando pra cacete, a gente já não garante que dá. Que eu concordo com vocês, é muita matéria. É muito conteúdo. Aí você não estuda para nenhum deles, não tem jeito. Né? Vamos lá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos partir do pressuposto que vocês são burros pra caramba. Certo? Vamos partir do pressuposto que vocês estão com muita dificuldade em geometria analítica. Certo? Não que isso seja verdade, mas vamos partir desse negócio. Por que vocês têm tanta dificuldade em geometria analítica? Porque no mundo de vocês são muito mais acostumados a operar com grandezas escalares do que operar com grandezas vetoriais. Certo? O que acontece normalmente? Você chega e fala, por exemplo, a Maria Fernanda, quando você sobe na... Ô Duda, você sobe na balança, sente a vontade de falar quanto marca? Não sente? Então tá bom. Matheus? 55 quilogramas. Matheus sobe na balança, tá marcando lá 55 quilogramas. Se eu pegar um saco de arroz de 5 quilogramas e der para ele, quanto que vai marcar? Olha como vocês fizeram rapidinho. Por quê? Porque somar grandezas escalares é fácil. É óbvio que para somar grandezas escalares, eu só posso somar grandezas de mesma natureza, né? Estou somando quilograma com quilograma, massa com massa. Não faz sentido eu pedir, tem uma massa de 10 quilogramas somada com 15 segundos. Teve gente que fez isso na prova. Sim, mas eu não estou criticando. Por quê? Porque não percebeu. Vou dar um exemplo que aconteceu na prova. Eu perguntei assim, você tem uma força para cá, olha para você ver como que essas partes, aí dá uma bagunçada um pouquinho na cabeça, que é exatamente o que eu estou falando. E uma velocidade para cá, por exemplo. Eu tenho dois vetores que representam coisas de naturezas distintas. Não faz sentido somar. Então, porque teve gente que fez isso aqui, falou que dava isso aqui como resultante. Não faz sentido. Porque você está somando coisas de natureza diferente. Você está somando massa com tempo. Você não soma. Certo? Ainda assim, se eu fosse somar vetor força com vetor força, ou vetor deslocamento com vetor deslocamento, somar vetor não é simples. Quer ver? Tem um deslocamento de 3 metros somado a um deslocamento de 4 metros. Quanto que dá? Não. Depende da direção sentido. Vocês querem ver? Vou dar um deslocamento de 3. Sair daqui. Vou dar um deslocamento de 3 metros. 1, 2, 3. Aí agora eu tenho que somar com outro deslocamento de 4 metros. 1, 2, 3, 4. Deu um deslocamento de 1 metro para trás. Pode ser 1, 2, 3. Virei 1, 2, 3, 4. Deu um deslocamento de 5 metros aqui na diagonal. Não, deslocamento não é um número. Deslocamento seria 1 metro horizontal para a esquerda. Então você teria que falar tudo. Exato. Direção, módulo, direção e sentido. Então talvez venha daí a dificuldade que vocês têm de operar com vetores. Tirando a parte que vocês não estudam porcaria nenhuma. Mas
é uma grandeza mais difícil de assimilar porque ela não aparece de maneira cotidiana. Então eu queria fazer um combinado com vocês. E se eu refazer todo o conteúdo de física, só que agora sem trabalhar com vetores? E se eu tentasse arrumar uma forma de estudar tudo que a gente estudou, só que sem usar vetores, usar só escalares? Vocês acham que ficaria mais fácil? Só que eu não posso esquecer que os vetores ainda existem. Então, assim, para eu fazer isso, eu vou ter que dar um jeito de transformar, os vetores em escalares. Fala aí, quais vetores que nós estudamos até agora em física? Quais vetores surgiram e foram importantes? Não, aqueles lá são os vetores direcionais. Quais vetores que estão identificando grandezas físicas? Velocidade, força, aceleração. Só que assim, vocês estão exceto força, vocês estão me falando só uns que dependem de outros. Porque se você falar força e falar aceleração, um é proporcional ao outro, né? Vetor posição. Tração é o quê? Força. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois desses vetores que eu não quero mais trabalhar com vetor. Quero trabalhar só com escalar. Eu vou pegar os dois que eu considero que são a partir deles que obtém tudo. O vetor deslocamento e o vetor força. Certo? Nós vamos acabar com eles e nós vamos transformá-los em escalares, porque trabalhar com escalar é mais fácil, não é? Me dá uma sugestão. Como é que eu pego um vetor força e um vetor deslocamento e produzo com isso uma grandeza escalar? Fala? Olha o nome. Vocês viram geometria analítica? Produto escalar. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir uma nova grandeza chamada relacionada ao produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Essa grandeza, ela vai ter a vantagem que ela é escalar. E aí a gente vai tentar entender todos os movimentos, tudo que a gente estudou até agora, mas a partir do ponto de vista dessa nova grandeza, para ver se é mais fácil. E talvez vocês conseguem sair do curso de Física 1. Tá certo? Não acredito que consigam não, mas temos que tentar. Não, estou falando sério, eu não acredito não. É porque é muita coisa para tirar em pouco tempo. Não estou falando que eu duvido da capacidade de vocês. Isso aí não. Mas eu duvido da capacidade de vocês de ter mudança de postura no pouco intervalo de tempo. Porque eu vou ser bem sincero. Depois, eu estou falando em geral, quem quiser vir conversar comigo no individual, eu falo detalhadamente o que você precisa fazer. Mas a imensa maioria precisa ter uma mudança de postura assim, muito grande para conseguir ser aprovado. Porque é complicado. Vocês vão ter muita coisa assim. O que é mudança de postura? É abandonar tudo que vocês fazem e só estudar. Daqui até o fim do semestre. Entendeu? Se conseguir isso, eu acho que dá conta. Para não ficar complicado, essa nova grandeza, eu vou chamar disso aqui, ó. Trabalho de uma força. Tudo bem? Então, lembra, qual que é a ideia? Vamos sempre pensar, Augustão, vamos pensar sempre na ideia que a gente tem. A ideia que eu estou é o seguinte: eu quero construir uma grandeza escalar, por quê? Porque vocês não passaram em geometria analítica e precisa trabalhar com coisas mais simples. Somar escalares é mais fácil que somar vetores. Só que toda vez que eu colocar, Natanael, uma coisa assim, a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem que ler o que está escrito ali e perguntar o que é. Certo, Gabriel? Então faz a pergunta, Natanael. Qual é a primeira pergunta que você deve fazer? Olha o que está na lousa. Está fácil fazer a pergunta. Pronto. Olha aí, é fácil perguntar. O que é trabalho de uma força? Então, primeiro eu vou fazer um negócio, não vou nem falar nada. E aí, assim, a parte que eu falo quanto a
a mudança de postura e que eu acho difícil. E não estou fazendo críticas a vocês quando eu falo isso, tá? Deixar bem claro. É porque, assim, às vezes vocês veem os professores, vocês acham que eles eram exemplos de alunos dedicados. Eu falo, não estou falando pelos, falo por mim. Não era um Andrei conquistador que saía em todas as baladas, né? Mas eu não era muito exemplo de aluno dedicado, não. Mas uma postura de aluno bom eu sempre tive, eu não noto em vocês, vou provar agora. Tá bom? É bom aluno, não é que aquela pessoa boa assim. É uma determinada capacidade que eu quero que vocês adquiram. Gostaria muito que vocês adquirissem, inclusive, para quando vocês forem para o mercado de trabalho. Olha o que o Natanael me perguntou. O que é trabalho de uma força? Ó, vou escrever, tá? Eu escrevo pouco. Tá sentindo sua falta. Semana passada. É o resultado. Não, uma só. Ah, mas muito boa pergunta. Eu estou perguntando o seguinte: o que é o trabalho de uma força? Aí o Natanael perguntou: o que é trabalho de uma força? Então eu estou falando agora. Trabalho de uma força é o resultado da ação dessa força no espaço. Tudo bem? Tudo bem? Opa! Eu falei o quê? Que eu vou construir uma grandeza escalar. A partir do quê? Do vetor força e do vetor deslocamento. Na minha definição, apareceu alguma coisa que pode se relacionar a deslocamento? Apareceu? Apareceu espaço? Então até que eu não estou devendo nada. Mas qual que é a questão que eu queria? Eu queria que vocês percebessem que, na realidade, eu não expliquei bosta nenhuma. Porque não adianta eu explicar uma coisa que vocês não entendem o que é. E muitas vezes, eu tenho certeza que isso acontece trocentas vezes, quando eu estou dando aula, a gente explica alguma coisa e você fala, Só que se você for sincero com você, você não entendeu. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, ó, galera, hoje nós vamos aprender sobre chongs. Pergunta. O que é um chong? Um chong é quando você pega um esbrife. Ah, agora eu entendi. Chong é quando você pega um esbrife. De verdade, é que eu estou utilizando palavras bem chulas, e aí vocês percebem. Só que, por exemplo, vocês querem ver? Pode ser sincero comigo. Com isso daqui, vocês conseguiriam chegar em casa e se a mãe perguntar o que você aprendeu? Eu aprendi trabalho. O que é trabalho? O resultado da ação de uma força no espaço. Você acha que essa resposta faria sua mãe, nossa, agora eu sei o que é trabalho de uma força? Não, né? Não. Só que essa postura vocês têm muitas vezes. E é isso que eu estou falando. Isso é difícil de mudar. Porque muitas vezes nas aulas vocês estão muito acostumados a só não perguntar e menos ainda responder. Tá? Eu vou dar uma outra resposta e aí vai na linha do esbrife. Você sabe o que é trabalho? Trabalho de uma força vai estar relacionado a isso. Mas o trabalho de uma força é a quantidade de energia que uma força transfere para um corpo. Ficou mais claro? Não ficou mais claro. Você não sabe o que é energia? Só que como energia é uma palavra que aparece mais no cotidiano, pareceu ser mais compreensível para vocês. Então, por mais que eu tenha deixado essa definição aqui, vamos fazer o seguinte, guarde ela um pouquinho, segura aí um pouquinho. Você não vai entender agora. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos entender que trabalho é apenas um dispositivo matemático que eu vou criar um dispositivo matemático, simplesmente porque vocês não sabem geometria analítica. Simplesmente para poder operar com escalares ao invés de operar com vetores. Certo, Lucas? Vamos entender isso. Por enquanto, só isso. Por enquanto, não vamos tentar dar um significado. Porque, a hora que eu olho aquilo ali, por que eu escrevi aquilo ali? Porque eu estou apelando para a fórmula. Eu estou lembrando da equação e estou tentando descrever a equação em palavras. Mas isso não é possível. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar
com o caso mais simples possível, tá certo? Eu vou considerar forças constantes. Então, tudo que eu falar até agora vai ser válido apenas para o caso em que eu tiver uma força constante, ou seja, uma força que ela não varia, uma força que tem sempre o mesmo valor ao longo de todo o espaço. Tudo bem? Então, eu vou definir da seguinte forma, olha só. Imagina que eu tenho um corpinho aqui assim. Olha lá. Ele está aqui, paradinho. Tem um monte de força atuando sobre ele. Tem um monte. Pode ter força elétrica, pode ter força magnética, que agora vocês estão dominando tudo de força magnética, né? Pode ter força gravitacional. Mas eu estou interessado em uma força. Estou interessado na força 100 mundial aqui, ó. A força F. Tudo bem? Por quê? Eu falei assim, ó, eu estou preocupado com o trabalho de uma força. Então, aliás, fica uma dica aqui que talvez eu coloque na prova, mas vocês vão errar. Se na prova tiver alguma questão desse jeito, assim, ó, qual o trabalho? Calcule o trabalho. Eu dou um monte de dados e falo, calcule o trabalho. Sabe qual é a resposta? Impossível. Por quê? Ah lá, tá bom. Ah, fechou então. Então, acabou, né? Por quê? Porque é impossível. Porque trabalho se remete a uma força. Seria análogo eu chegar aqui pro Hugo e falar assim, Hugo, quanto custa? 50. Peguei um péssimo exemplo. Vamos pegar uma pessoa mais... Bom, na falta... Cadmiel, quanto custa? Uma pessoa normal, né? Cadmiel, não o... 50. Não, assim, ainda bem que eu não quis apelar, né? Porque a gente podia pegar qualquer coisa do Hugo e ele tá oferecendo aí por 50. Né? Então, vamos lá. Então, quando eu falo qual o trabalho é de alguém, é trabalho de uma força, tá? E quando eu falo, ó, eu estou tentando dar uma explicação um pouquinho mais concreta de um conceito matemático abstrato, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui para mim, meus amiguinhos. Olha só. Então, eu quero calcular o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento. Ó, ele começou o movimento aqui e terminou o movimento aqui. Tá aqui, meus amiguinhos. Isso é o ΔS. Quando eu pergunto qual o trabalho, eu estou perguntando assim, ó. Olha aquela força ali. É a única parte que vocês vão precisar um pouquinho de geometria analítica. Toda aquela força colaborou no deslocamento ou apenas uma parte daquela força ajudou no deslocamento? Ajudou ou atrapalhou? Hã? Não, mas você está perguntando ou respondendo, Lucas? Respondendo, é só uma parte. Por que vocês acham que é só uma parte dela que está ajudando? Porque se eu decompor essa força, ela vai ter duas componentes. Uma componente paralela ao deslocamento, que aí vamos lembrar da prova feita aqui. O que uma componente paralela ao deslocamento faz? Muda o módulo da velocidade. Tudo bem? E temos a componente perpendicular ao deslocamento, vulgarmente conhecida por componente centrípeta, que seria responsável por mudar a direção. Só que com certeza existem outras forças, então aquela componente ali não conseguiu atuar. Então, vai me interessar, quando eu for avaliar o trabalho de uma força, apenas a componente paralela. Tá certo? Tudo bem? Por quê? O que eu falei? Vocês não sabem geometria analítica. Nossa, vou colocar isso na cabeça de vocês, aí vocês não vão sair nunca mais, né? Por enquanto, somente esse semestre, vocês não sabem geometria analítica. Né? Não estão sabendo, por enquanto, vocês não estão sabendo geometria analítica. Portanto, eu não quero trabalhar com vetores.
Eu quero trabalhar apenas com módulo. Então, a componente da força que muda só a direção, eu não estou preocupado. Estou preocupado com a componente da força que muda o módulo da velocidade. E eu vou definir trabalho de uma força, como eu sou um cara chique e gosto de falar em inglês, então eu vou utilizar a letra W. Tá certo? Então eu vou definir, presta atenção, que eu estou definindo, ó, definição. Vou definir da seguinte forma, ó, o trabalho de uma força, ela vai ser o seguinte, ó, vai me interessar só a componente paralela dessa força, né? Então eu vou colocar, eu não quero vetor, só quero módulo. Então vai ser o módulo da componente paralela vezes o módulo do deslocamento. Estamos juntos? Isso daqui vai ser o trabalho de uma força. E aí você deveria perguntar com toda razão, mas professor, qual o significado disso? Ótimo, porque aqui eu só estou colocando uma fórmula. Você deveria perguntar qual o significado disso. Vocês deveriam perguntar, professor, qual o significado disso? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu acho que eu vou tentar ser padre na próxima encarnação. Pelo menos o padre, ele fala as coisas, o pessoal sabe a hora de repetir, né? Professor não... Cara, abrindo parênteses, vocês sabem o desânimo que dá a hora que eu estou corrigindo prova? Dá um desânimo. Que parece assim, cara, eu sou o pior professor do mundo. Aí eu lembro que meus alunos são vocês, falo, não. O problema não sou eu. Tem uns que eu falo assim, cara, ainda bem que eu já entreguei a prova com o nome, porque senão nem lugar de pôr o nome eu não ia achar. Né, Andrei? O Andrei mandou um áudio para mim, ô professor, eu somei aqui as questões da prova. E pela nota que eu somei, deu 1,25? Deu 1,75. Só que lá só está 0,75. Você descontou alguma coisa? A minha vontade foi, descontei, Andrei. Puta, cara. Eu descontei, mas, puta, tem menos 1 por ser burro. Não, mas, aliás, confiram lá, viu, gente? Pode ser que eu tenha somado errado. Mas a pergunta de vocês foi qual o significado disso? Por favor, confie em mim que o significado disso vem daqui a pouco. Tá bom? É abstrato, não é simples. Depois eu vou até contar um caso que aconteceu comigo esses dias. E a pessoa não vai assistir esse vídeo, né? Vocês vão assistir, então a pessoa não vai assistir, então ela não vai ficar chateada. Mas eu vou colocar isso daqui numa anotação mais legal. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vou dar um zoom aqui. Cadê o meu giz sem mundial? Ah, ele está aqui. Ah, o quê? Ó. O Fogão foi campeão. Só, o único jeito de São Paulo ir para Libertadores foi com o Fogão mesmo. Cara, quem aqui que é vascaíno? Augustão, você não pegou a era de ouro do Vasco, cara. Ou eu peguei. Eu imaginava isso no Botafogo. Uma vez eu conheci um botafoguense, eu falei, cara, eu procuro outro esporte. O Vascão, cara, o Vascão era timaço, cara. O Vascão era para ter sido campeão mundial. Achei um time maior, né, senhor? Não estou falando daquele campeonatinho de bosta que o Corinthians fala que é mundial, não. Não, é sério, o Vascão pegou... Não, de quem que o Corinthians ganhou naquele mundial? Do Raja Casablanca, nem do Vasco não ganhou, que empatou. Ele empatou com o Vasco, ele empatou com o Real Madrid. Que veio... Não, o próprio time do Corinthians, era um timaço. Só que o Corinthians não devia nem estar lá. Aquela vaga era do Parmeira. Né? Então, do Parmeira. Olha lá. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó.
Eu vou colocar um ângulo aqui e veja se vocês concordam comigo. Olha lá. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo θ. Vocês concordam comigo que θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento? Também. Concordam? Tudo bem? Veja se vocês concordam comigo o seguinte. Eu posso fechar aqui um triângulo retângulo. E se eu fechar esse triângulo retângulo e eu quiser calcular o cosseno de θ, o cosseno de θ é cateto adjacente, módulo da componente paralela, pela hipotenusa, que é o módulo de F. Entendem isso? Tudo bem? Dava. Tudo bem? Mas não precisava. Não lembro de nenhum exercício da prova que precisava disso. Tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer, Pedro. No lugar que está isso daqui, eu vou trocar por módulo de F vezes o cosseno θ. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Eu não estou falando do trabalho da força F, então é interessante que na equação apareça a própria força F, ao invés de aparecer a componente dela. Exato, porque apareceu esse cara aqui. Tudo bem? Só que eu estou falando do trabalho da força F. É interessante que na equação apareça a força F. E aí tem mais um detalhe, Natanael. Quando eu escrevo daquela forma, olha como fica o trabalho da força F, que eu ainda não sei o significado. Por enquanto só estou com equações. Certo? Olha o que eu sei do trabalho da força F. Ele é módulo da força F, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Recapitulando. Trabalho da força F é módulo da força F, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. O que te lembra isso? Quem é que eu calculo dessa forma? Módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo. Produto escalar. Você acabou de fazer uma prova que tinha produto escalar. Certo? E aí isso faz sentido com tudo que eu falei para vocês até agora. O que é tudo que eu falei para vocês até agora? O que eu falei para vocês até agora foi o seguinte. Eu quero uma grandeza escalar. Porque vocês não têm habilidade ainda, guarde celulares, para somar vetores. Tudo bem? Então, o trabalho de uma força, se ela for constante, como é que eu vou calcular? Eu faço o produto escalar dessa força com deslocamento. Quando eu faço esse produto escalar, o que eu estou embutindo? Eu estou embutindo que só vai me interessar a componente da força que ajuda ou que atrapalha no deslocamento. Só vai me interessar a componente da força que ou aumenta ou que diminui o módulo da velocidade. Fala, Natanael, o que está doendo ainda aí? Que não está descendo? Módulo de F cosseno θ. O que é o módulo da força? É só passar o módulo de F multiplicando. Tudo bem? Certinho? Tudo bem? Mas aí vocês poderiam perguntar para mim, mas de novo vocês poderiam perguntar, mas tudo bem, mas o que isso vai facilitar a minha vida? O que isso vai facilitar a minha vida? Não sei. Por enquanto, nada. Então vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste. O teste é o seguinte, ó. Eu ensinei vocês, até o momento, a calcular o trabalho de uma força que seja constante. Então, se eu tiver uma força constante, tá? E quiser calcular o trabalho dessa força constante, basta eu fazer o produto escalar dela com o vetor de deslocamento. Só que aí você vai falar, professor, mas com isso daí eu não consigo saber nada. Porque eu não quero... O que me interessa saber quando eu estou resolvendo problemas é saber velocidade final, é saber onde que o carro vai parar, é saber tempo. Aqui nem tem tempo. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou escolher uma determinada força de todas as forças que nós estudamos. Vamos lá, aquele momento que eu fico 2 horas tentando convencer vocês vão me dar 300 respostas erradas, vai. Você vê que eu estimo vocês muito, né? Vamos lá.
Qual a força mais importante que vocês acham que nós estudamos até agora? Antes de me dar a resposta, pense no porquê. Que se você me falar tal força, eu vou perguntar por que você acha que ela é mais importante. A interação da gente com a Terra. Por que ela é a mais importante? Não, mas se tivesse só ela, você estava lascado. Por quê? Porque você ia estar sendo puxado o tempo todo, ser esmagado contra o chão. Então é normal também. Mas se existisse só a normal, você ia voar. Mas você pediu uma importante. A mais importante, não uma. A mais importante. Nossa, aí, ó. Você vai dar tchau. Essa galera vai ficar em física 1, você vai embora. O Lucão matou o pau. A força mais importante é a força resultante. Porque, seguindo o teu raciocínio, para eu conseguir ficar parado, tranquilo aqui, sem morrer, quanto que tem que ser? Que força tem que ser importante sobre mim? A resultante tem que ser quanto? 0. Então, a força mais importante a ser estudada é a força resultante. Então, o trabalho mais importante, quem é que vai realizar o trabalho mais importante? A força resultante. Então, eu vou fazer o seguinte, a minha estratégia vai ser a seguinte, vamos tentar descobrir o que é que a força resultante produz, o que o trabalho da força resultante produz. Você está atrasada, Maria Clara? Você perdeu o começo da aula? Eu estava falando assim, ó, cara, nós vamos querer criar uma grandeza que é puramente escalar, certo? Para a gente não precisar mais trabalhar com vetores. Aí eu falei, olha, já que é escalar, é interessante eu definir um produto escalar. Só que eu defini e dei nome para esse produto escalar como trabalho de uma força. E aqui agora vocês podem ver pela fórmula por que eu coloquei essa frase que não explica nada. É o resultado da ação de uma força no espaço. Tá, quando a força age... Aí agora eu vou começar a melhorar. Quando uma força age no espaço, ela deve produzir alguma coisa. O que ela produz quando ela age no espaço? Não, sim, tá ótimo que vocês pensaram. Aceleração é mudança de velocidade, mas isso tem a ver com a força atuando no tempo. Entendeu? Então eu quero, mas não está errado. Eu quero o que ela produz. Eu quero uma entidade matemática produzida. E aí eu peguei a força mais importante possível. A força mais importante é a força resultante. E aí eu vou tentar descobrir o que a força resultante produz. Ok? Ok? Eu vou começar do final. Vamos supor que eu faça aqui um monte de conta e eu chegue nisso aqui, ó. Que o trabalho da força resultante, eu vou chegar nisso, ó. É Chongs final menos Chongs inicial. Vamos supor que eu chegue nisso. Qual vai ser a sua conclusão? Que o trabalho da força resultante produz o quê? Chongs. Tudo bem? O Matheus está rindo, mas é sério. Qual seria a próxima pergunta, Matheus? O que é um Chong? Certo? Aí eu vou falar para vocês. Chong é aquilo que é produzido pelo trabalho da força resultante. E o que é o trabalho da força resultante? É a produção de Chongs. Vocês vão ficar satisfeitos se eu der esse tipo de resposta? Infelizmente, é exatamente esse tipo de resposta. Porque, mas não é Chong, pode ficar tranquilo, Matheus. Não é Chong. É um nome mais bonito, tá certo? A gente fica num looping. Inclusive, se você for para o dicionário, você vai ver que você cai nesse looping. E aí eu vou dar um comentário meu que eu acho que para simplificar a vida de vocês. E aí eu vou falar um pouquinho de quotes para vocês, tá bom? Vamos lá? Então vem comigo, vamos lá. Então vamos calcular o trabalho da força resultante e torcer que não dê uma produção de chongs, que dê uma produção de outra coisa. Tudo bem? Certo? Vamos lá. Trabalho da força resultante. Bom, trabalho da força resultante vai ser simplesmente o produto escalar da força resultante com deslocamento. Show de bola? Só que o produto escalar da força resultante pelo deslocamento é simplesmente a componente paralela da força resultante vezes o deslocamento, módulo. A componente paralela da força resultante, eu sei desde pequenininho. Ela é massa vezes aceleração. Tudo bem? Tamo junto? E o deslocamento? Como é que é o deslocamento? Como é que é o deslocamento?
Posição final menos inicial. Mas tem outra forma de achar deslocamento. Vamos? Vamos? Velocidade média vezes ΔT. Pode ser? Mas eu vou colocar só ΔS mesmo. Só para treinar vocês. Certo? Então vamos lá. Ó, então de novo. Ó, trabalho da força resultante. Igual. Vamos lá. Massa. Maria, estou combinando com todo mundo para não mexer na porcaria do celular. Vamos lá. Fala para mim, como é que eu posso calcular a aceleração? Ela é constante, hein? Se a aceleração é constante, como é que ela é? ΔV por ΔT. Por que eu quero que apareçam os deltas, gente? Porque eu quero aparecer alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Aparecendo final menos inicial, eu vou descobrir que é isso que a força produz quando ela atua no espaço. Agora, vamos ver se vocês estão espertos. Quem é que eu vou colocar no lugar do ΔS? Velocidade média vezes ΔT. Tudo bem? Velocidade média vezes ΔT. Alguma pergunta? Por que eu deixei aquele espação ali para velocidade média, meu santo Deus? Porque eu vou colocar alguma coisa ali. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar velocidade média. Ótimo, tem que ser velocidade média. Só que assim, eu vou lembrar que eu estou considerando um sistema que a aceleração é constante. Olha como que usa tudo que vocês aprenderam. E se a aceleração é constante, o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta. Se o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta, a velocidade média está bem no meio, não é? Então a velocidade média é inicial mais final sobre 2. Tudo bem? Certo? Eu vou colocar aqui, essa aqui é a velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Ah, gente, pelo amor de Deus, agora tem alguma coisa que vocês sabem fazer sem eu falar, né? O que vocês podem fazer sem eu falar? Nada que eu possa... estou dividindo ΔT por ΔT, né? ΔT por ΔT, foi embora. Portanto, vamos ver o que vai ficar. Trabalho da força resultante igual... vou colocar o M sobre 2 em evidência. M sobre 2. ΔV é V final menos V inicial, de acordo? Poxa, aqui tem V final menos V inicial, que multiplica V final mais V inicial. Isso é a diferença de 2 quadrados? Isso é V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Tudo bem? Então tudo isso tem que multiplicar o M sobre 2. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me param, hein? Então isso aqui fica M V final ao quadrado menos M sobre 2. Olha que show de bola. Olha só. Só matemática. Certo, Natanael? Eu sei que é difícil de digerir de cara. Mas olha lá. Deu alguma coisa final menos alguma coisa inicial? Sim. Quem é o alguma coisa? M quadrado da velocidade dividido por 2. Então, o que o trabalho da força resultante produz? M quadrado da velocidade dividido por 2. É isso que o trabalho da força resultante produz. Eu posso chamar isso aqui de Chomps. Certo? Só que eu vou dar um outro nome. Não tem velocidade? Se tem velocidade, está relacionado a quê? Movimento. Tudo bem? Vamos lá. Alguém sabe falar movimento em inglês? Se for movie, é filme. Movement. Então vou trocar a língua. Vocês não sabem inglês. Em grego. Em grego, energeia. Que nome seria legal para eu chamar aquilo ali? Energia. Certo? Energia. Só que é uma energia porque está relacionada ao movimento e está relacionada diretamente ao movimento.
Não é bem movimento, mas tem uma palavra em inglês para movimento que é kinects. Kinects. Ok? Energia cinética. Tá certo? Como eu falei em inglês, que é bonitinho, eu vou denotar a energia cinética pela letra K. K de kinect. M, V ao quadrado sobre 2. Portanto, tá vendo que é só matemática? Se eu virar e perguntar para vocês o que é energia cinética, qual que deveria ser a resposta? Energia cinética é uma quantidade produzida pelo trabalho da força resultante. Tudo bem? E o que é o trabalho da força resultante? Variação da energia cinética. Cara, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tchuk-tchuk. Que coisa para você se sentir genial. Você ainda não consegue se sentir genial, mas eu vou mostrar que você vai se sentir genial e como que isso vai simplificar muito exercícios para nós daqui a pouco. Pena que já é 2h30. Como o tempo passa rápido demais quando estamos envolvidos e intertidos com muita diversão. Olha só, Natanael, eu estou vendo a sua carinha, eu estou vendo que você não está digerindo bem. Tá. Não, mas pode parar por aí que eu vou tentar dar uma mexida. Isso daqui é um negócio extremamente abstrato. Principalmente por quê? Porque envolve um nome de uma coisa que vocês habitualmente ouvem todo dia. E aí, por ouvir todo dia, por ouvir muito, você acha que você entende. A palavra energia. Porque tudo isso geraria pergunta, tá bom, o que é energia? Eu já falei, a palavra vem do grego, energia, e tem alguma coisa relacionada a movimento. Só que quando eu falo alguma coisa relacionada a movimento, eu estou sendo muito amplo. Eu não estou definindo com precisão. Certo? Então eu vou definir da seguinte forma. Energia é o resultado da ação do trabalho de uma força. Então o que o trabalho de uma força faz? O trabalho de uma força produz energia. Aí você começa. Exato. Força atuando no espaço produz energia. Só que aí, o que vai acontecer de interessante é, cada força na natureza vai realizar um trabalho diferente. Cada força na natureza vai produzir um tipo de energia. Vocês querem ver? A força elétrica, o trabalho da força elétrica vai produzir um tipo de energia. Qual é o tipo de energia que vocês acham que será produzido pelo trabalho da força elétrica? Não, tipo de energia. Isso aí você está dando uma unidade de potência. Tipo de energia produzido pelo trabalho da força elétrica. Mais simples do que vocês pensam. Energia elétrica. Tudo bem? Então o que é energia elétrica? É aquilo que é produzido pelo trabalho da força elétrica. A força gravitacional também, o trabalho da força gravitacional vai produzir uma energia. Que nome que nós vamos dar para essa energia? Energia gravitacional. Tudo bem? Certo? Só que nós começamos calculando o trabalho da principal força. E já vocês vão entender por que ela é a principal. Que é o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante deu uma expressão matemática. Essa expressão matemática eu dei o nome de energia cinética. O que eu estou querendo dizer com isso? Se alguém perguntar para vocês o que é energia, e se vocês procurarem no dicionário o que é energia, energia é o resultado da ação do trabalho de uma força. Próxima pergunta. O que é trabalho? Trabalho é a produção de energia. Lembra que eu falei que a definição é cíclica? E fica nisso. Não existe uma definição precisa. Energia. Agora, meu ponto de vista. Energia é uma entidade matemática. Energia é uma entidade matemática. Só que aí você deveria ficar revoltado e falar assim, e eu pago conta por uma entidade matemática? Você paga conta de energia. Né? Por que você paga conta por entidades matemáticas? Imaginou, daqui um dia vem alguém que quer cobrar uma conta por conta da equação de Bhaskara? Ótima pergunta para P3. Anotem aí. Se energia é uma entidade matemática, por que eu tenho que pagar conta? Vamos pensar um pouquinho. Olha o nome. Vamos lá, vou perguntar de novo. O que é energia? Resultado do trabalho.
Quando vocês arrumarem um emprego, pelo que as pessoas vão pagar vocês? Pelo seu trabalho. Então, na realidade, você não paga uma conta de energia. A conta que você paga é do trabalho realizado por uma força. E olha que interessante que essa entidade matemática você consegue trazer para todos os ramos da sua vida. Vamos imaginar que você está lá na academia fazendo um exercício de supino, deitado, levantando peso. Quais forças estão atuando aí? Enquanto você está levantando peso, quais forças estão atuando na barra? Na barra. Qual força está atuando na barra? A força peso. A força peso, então, vai realizar um trabalho. O trabalho que a força peso está fazendo está ajudando ou atrapalhando o movimento da barra? Não, mas o movimento da barra, quando você está fazendo supino, ele é para cima. Então ela está o quê? Atrapalhando. Se ela está atrapalhando, olha que interessante. Ela está realizando um trabalho que retira a energia da barra. E você está fazendo o quê? O seu trabalho. Você está erguendo. Você está transferindo energia para a barra. Mas se você está transferindo energia para a barra, você está realizando um trabalho sobre a barra. Como é que você está realizando esse trabalho sobre a barra? Porque os seus músculos estão realizando um trabalho sobre o seu braço. Para que você possa. Então, não é nenhum problema eu falar que eu estou transferindo parte da minha energia para a barra. Por isso você vai ficando cansado. Só que, tá vendo que fica tudo no ciclo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o trabalho de uma outra força. Só que tem que ser forças constantes. Já falei da força resultante. O trabalho trabalho é a diferença. Final menos inicial. Tá. Dessa quantidade matemática que eu chamei de energia cinética. Mas então o trabalho não é. O trabalho não vai ser o que vai tirar. Calma. Vamos ver se aqui agora você capta. Vamos calcular o trabalho da força peso. Tabata, que sobe ou que desce? O que você quer? Sobe. Então nós vamos calcular o trabalho da força peso durante o movimento ascendente. Tudo bem? Certo? Vamos fazer assim, para não falar que eu estou complicando, estou simplificando muito. Depois eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui é um sistema de referências. Eu vou pegar uma bolinha que ela está aqui e ela veio parar aqui. Tudo bem? Porque você pode ver que sob ela atuaram várias forças. Mas eu estou querendo calcular exclusivamente o trabalho de quem? Da força peso. Tudo bem? Então vamos aqui, eu vou desenhar a força peso. Cá está a força peso. E ela é constante. Ótimo. Porque, aliás, é um detalhe, né? Eu só ensinei vocês a calcular trabalho de forças constantes. Não ensinei vocês a calcular trabalho de forças variáveis. Até porque vocês ainda não sabem integral. Aqui está o vetor de deslocamento. De novo. Toda a força-peso foi responsável pelo deslocamento ou só uma parte dela? Só uma parte. Ajudou ou atrapalhou? Olha para onde está o deslocamento e vê se a força-peso está ajudando ou atrapalhando. Está atrapalhando. Então vamos calcular. Bom, o trabalho da força-peso vai ser módulo da força-peso, módulo do ΔS, cosseno θ, certo? Tudo certo? Então, vou escrever aqui, ó. Trabalho da força-peso, módulo da força-peso, módulo do ΔS, cosseno θ. Só que esse módulo ΔS, cosseno θ, eu quero guardar um pouquinho. Porque, olha só, aqui está o ΔS. Tudo bem? Aqui está a altura inicial, aqui está a altura final. Todo mundo de acordo? Certo? Então,
Aqui está o ΔH. Aqui está o ΔS. Dá uma olhada. Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Mas esse ângulo... O ângulo entre a força-peso e o deslocamento é esse aqui, não é? Seria esse. De acordo? De acordo? Seria aquele ângulo? É um ângulo maior que 90. Então o cosseno dele é negativo. Então já sei que o cosseno daquele ângulo é negativo. Tudo bem? Então já sei que o cosseno desse ângulo é negativo. Então já vou até colocar um negativo aqui, ó. Então, ó, menos mg. Aquele menos eu coloquei do cosseno. Só que o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno desse aqui. Com a diferença que o cosseno do menor é positivo. Tudo bem? Como eu já coloquei o negativo ali, então eu só vou colocar mg, ΔS, cosseno θ. Tudo bem? mg, vou escrever aqui, ó, já ΔS. Tá faltando o cosseno θ. Quem é o cosseno θ? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? ΔH sobre a hipotenusa. Então vai ficar ΔH por ΔS. O que vai acontecer com o ΔS? Vai cancelar. ΔH. Ok? Ok? Olha aqui. Tá bom? Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever que o trabalho da força-peso é igual menos, vou escrever assim, ó, mgh final menos mg h inicial. Só abrir aqui, ó. Deixei o menos para fora e abrir. Olha só, de novo ficou alguma coisa no fim, menos alguma coisa no início. Certo? Só que ficou com o sinal de negativo na frente. Essa coisa é a energia produzida pelo trabalho da força-peso. Nota que não tem velocidade, mas tem altura. Essa coisa eu vou chamar de energia potencial gravitacional. Por que do nome potencial? Porque a palavra energia está relacionada a movimento. Certo? Aí você olha ali, ali na fórmula não tem movimento, mas ele pode entrar em movimento. Quanto maior a altura, mais movimento ele pode adquirir. Então, quanto maior a altura, mais energia potencial ele tem. Fala. Se o objeto está nesse ponto, se ele não tem espaço para ter velocidade? Sim, sim. Mas o trabalho da força-peso não está relacionado a essa velocidade. Tudo bem? Não, mas ótima pergunta. Eu vou escrever da seguinte forma, ó. Eu vou resolver um probleminha aqui antes de vocês irem embora, e eu espero que isso torne claro tudo que vocês estão... Vou escrever daquela forma ali, ΔU. Tá bom? Pensa no seguinte. Vamos pensar no seguinte, meus amiguinhos. É um exemplo só, que eu vou fazer ele numérico, e aí na aula de amanhã eu generalizo sem ser notação numérica. Imagina o seguinte, vamos imaginar que um determinado aluno percebeu que vai reprovar em Física 1. Uma situação hipotética, assim. Tá certo? Uma situação hipotética. Aí o cara fica muito chateado e aí ele decide procurar o prédio mais alto de Votuporanga. Nossa, que exemplo animador. Que ele quer saltar de lá. Quase pegou. Só que a hora que ele chega no alto desse prédio, ele decide fazer o seguinte questionamento. Aqui, Maria, ele decide fazer o seguinte questionamento. Cara, será que eu mereço mesmo pular daqui? Aí ele fala assim, cara, se eu sou... Ele faz o seguinte teste. Eu vou tentar calcular a velocidade que eu vou chegar lá no chão. Se eu conseguir calcular, eu não pulo. Porque quer dizer que eu aprendi um pouquinho de Física 1. Certo? Tudo bem? Aliás, uma vez,
coloquei numa prova. Aliás, professor tem que tomar muito cuidado com a maneira que você coloca os exercícios na prova. Abre um parênteses aí. Coloquei uma pergunta assim na prova. Não sei se você sabe o que é um barômetro. Um barômetro. Um barômetro é um instrumento de medir pressão atmosférica. Então, você tem o barômetro aqui, você vai ver a pressão que o ar aqui faz. Obviamente, quanto mais alto, menor é a pressão. Existe uma equação que relaciona a altura que você está com a pressão do local. Ela pergunta assim, como determinar a altura de um prédio utilizando um barômetro? Né? Que é assim, a ideia é o menino ver a pressão aqui, sobe lá em cima, vê a pressão, né? Vê a pressão lá em cima, vê a diferença de pressão e joga na forma. Ixi, mas teve uma... Você sobe no alto do prédio, amarra uma corda e solta o barômetro. Quando o barômetro tocar no chão, você faz uma marquinha na corda do barômetro. Depois você... Cara, tá errado. Você pega o barômetro e vai colocando no prédio. 1 barômetro, 2 barômetros. No final você tem a altura do prédio em unidades barométricas. Tinha outra? Não, tem um que é mais criativo ainda. Olha esse daqui. Olha essa criatividade. Você sobe no alto do prédio, solta o barômetro lá de cima, mede quanto tempo que o barômetro leva para chegar. Admite que a aceleração da gravidade é constante. Com o tempo e com a aceleração da gravidade, você tem a velocidade final. Velocidade inicial é 0. Soma final com a inicial dividido por 2, você tem a velocidade média, multiplica pelo tempo, você tem o deslocamento. Tem nada a ver com usar o barômetro, mas é uma forma. Tudo bem? E agora, vocês. Vamos lá. Vamos imaginar que você achou aqui em Votuporanga um prédio de 45 metros. Vocês acompanharam que, assim, como que vocês fariam para calcular isso sem o conceito que eu apliquei? Vocês teriam muito trabalho, vocês já fizeram. Mas vocês teriam aqui, ó, velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? Quanto que é a velocidade final? Não sei. Mas é G vezes o tempo. Porque ele está submetido à aceleração da gravidade. Certo? Então a velocidade final é 0. Perdão, a velocidade inicial é 0, a final é G vezes T. Quanto que é a média? Some e divide por 2. G vezes T dividido por 2. Essa é a velocidade média. Teria que multiplicar pelo tempo. GT, está vendo que dá muito trabalho? Olha, se dá muito trabalho, vamos fazer via trabalho. Vem comigo. Qual é a única força que está atuando no sistema? Qual a única força que está atuando no sistema? Força peso. Ok? Captaram? Força peso. Então, seria errado eu dizer que o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força peso? Seria errado eu dizer isso ou não? Não, a força resultante. Quem é a força resultante naquele caso? Força peso. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força peso. Só que o trabalho da força resultante produz uma quantidade que a gente chamou do quê? Energia cinética. Tudo bem? Então, no lugar de trabalho da força resultante, eu vou colocar variação da energia cinética. E no lugar do trabalho da força peso, o que eu vou colocar? Menos variação da energia potencial gravitacional. Gente, olha que coisa linda que está ali. Alunos bobocas só olham e preocupam em resolver. Vamos pensar, olha o que está aqui. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Toda produção de energia cinética vem da onde? Todo ganho de energia cinética vem da onde? Da perda de energia potencial. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha. Durante a queda, o que a força-peso está fazendo? Ela está pegando a energia potencial, realizando um trabalho e convertendo essa energia potencial em energia cinética. Então, trabalho é uma conversão de energia. Fala.
Não, porque, aliás, muito boa pergunta, Tabata. Se você fizer durante a descida, vai dar a mesma coisa. É que eu não faço os dois em sala nunca, no material tem os dois. Tá bom? Certo? Mas olha como que fica mais fácil. Vê se você entendeu agora. Olha só. Ó. Vamos tentar entender. Eu estou na academia. Vou levantar um peso. Levantar o peso assim, ó. Certo? Quanto de energia cinética ele tem agora? Vocês estão demorando muito para falar. Ele está parado. Quanto de energia cinética ele tem? Levantei. Quanto de energia cinética tem aqui? 0. Ou seja, ele tinha 0 de energia cinética. E terminou com quanto de energia cinética? Aí você fala assim, poxa, e aí ferrou. Vamos tentar entender, ó. Extra aqui, ó. Já eu volto para esse exercício. Ó, durante a subida. Estou analisando durante a subida. Que forças que atuaram no sistema? A força da minha mão. Que outra força que atuou durante a subida? Força peso. Olha que legal. Qual das duas é mais intensa? A da minha mão. Mas pouco importa. Você sabe por quê? Porque agora eu vou trabalhar com escalar. Eu posso dizer o seguinte. O trabalho da força resultante é o trabalho da força F mais o trabalho da força peso. Tudo bem? Viu que eu não preciso mais preocupar com o vetor? Mas vocês acabaram de concluir quanto foi o trabalho da força resultante? Não, quanto foi o trabalho da resultante? O trabalho resultante produz que energia? O trabalho resultante produz energia? Quanto foi a energia cinética inicial? Quanto foi a energia cinética final? Então, quanto foi o trabalho da resultante? 0. Então, o trabalho da resultante é 0. Olha que estranho. Só que o trabalho do peso é menos a variação da energia potencial. Tudo bem? Portanto, se eu passar para o lado de cá, o que vai ficar? O trabalho da força que eu apliquei vai ficar simplesmente a variação da energia potencial. Tudo bem? Traduzindo, toda força que eu faço, eu realizo um trabalho, ou seja, eu gasto minha energia a fim de transferir energia potencial para o peso. A energia potencial depende do quê? Da massa. Por isso que quanto mais massivo, mais difícil de levantar. Mais gasto energético você tem. Era menos, só que passou para lá mais. Certo? Não fica preocupado. Dê uma lida no texto que eu vou mandar hoje. Que isso daqui é daqui até o fim. Eu vou resolver trocentos exercícios discutindo isso daqui. E já conversei até com o professor de Física 2, embora vocês não vão chegar lá, para ele dar continuidade a esse conteúdo. Não, semestre que vem não. Não, é o Newton. É o que está no ensino médio. É. Ó, dá uma olhada aqui. Olha lá, Nathanael, como vai simplificar a nossa vida. Olha aqui, vem comigo. Ó, vamos lá. Variação da energia cinética. Olha para mim. Energia cinética final. Menos energia cinética inicial. Ali tem uma variação da energia potencial, só com sinal negativo. Então isso é energia potencial inicial menos energia potencial final, certo? No começo ele estava parado, de acordo? Se ele estava parado, a energia cinética inicial é 0. No final ele não tem altura nenhuma. Porque no final ele está aqui embaixo. Então a energia potencial final é 0. Ou seja, toda energia cinética foi produzida a partir da energia potencial. Então como é que vai ficar isso? mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Massa cancela com a massa. Quanto é o G? Quanto é o H? 45. 10 vezes 45?
450. O 2 passa multiplicando, 2 vezes 450. Tira a raiz. Tira a raiz porque a velocidade está ao quadrado. 30. Então ele chega embaixo a 30 metros por segundo. Olha como ficou muito mais simples. Certo? O que você tem que entender de energia? Lance de energia é o seguinte. Todas as forças tentam ser força resultante. Então, todas as forças tentam variar a energia cinética de um sistema. Tudo bem? Só que para variar essa energia cinética, ou para aumentar essa energia cinética, outra energia tem que ser perdida. E aí você tem que ver o trabalho de cada força na natureza, ele produz um tipo de energia. Cada força da natureza produz um tipo de energia. Quando você come uma comida, o que acontece? Vamos pegar, você comeu arroz. O que acontece no arroz? O arroz é feito de moléculas, certo? As moléculas estão ligadas. Seu corpo tem um negocinho chamado enzimas. Amilase salivar, amilase pancreática. Tem trocentas enzimas. Essas enzimas são para fazer o quê? São para quebrar essas ligações. Porque nessas ligações, o que tem? Tem energia potencial. Energia potencial a gente fala que é uma energia armazenada. A grosso modo, é como se fosse isso aqui, ó. Você tem aqui uma barrinha e uma molinha. Essa molinha está bem apertada, mas bem apertada mesmo. Aqui estão as moléculas. Tá certo? Tá? Essas molinhas podem empurrar essas moléculas embora. Só que essas molinhas estão presas por um fio. Aquilo ali é o arroz. Aquilo ali é o arroz. Você come o arroz. O que as enzimas vão fazer? A enzima vem, ó, lembra, tá tudo aqui bem apertadinho. A enzima vem e quebra isso daqui. No que a enzima quebra isso daqui, libera na forma de movimento. Libera essa energia. Por isso que você acaba tendo mais gás. Tá certo? Tudo bem? Mais pra frente eu explico certinho o processo de aquisição de energia do corpo, porque a gente está sempre produzindo essas moléculas. A molécula que é capaz de produzir energia, que é o que garante a sua vida, é a adenina triofosfato. Tá? E aí o que o sistema faz? Ele quebra essa adenina triofosfato em adenina diofosfato, mais um fosfato, só que isso tem liberação de energia, que é o que faz você conseguir andar, mover, pensar, fazer todo o seu sistema. Tudo resultado do trabalho de forças. Então, falei em energia, estou falando no trabalho de uma força. Certinho? Tudo bem? Por hoje, só voltamos amanhã ansiosamente.